Vamos começar com o jogo do Flamengo, hein? Não ganhou, mas também não perdeu, né? 0-0 morno, lá no alto do morro. Manteve o Flamengo em terceiro no Grupo C, mas dependendo só dele mesmo para se classificar. Inclusive, ainda dá para ser o primeiro. Esses são alguns sinais de que não é fácil jogar aqui. Juninho respondendo ao zagueiro da LDU que o ar não estava chegando direito no pulmão. Gerson irritado com Rossi, que deu um chutão pra frente e não saiu jogando com a bola no pé. Léo Ortiz também queria o passe curto. Havia uma estratégia montada por Felipe Luiz para enfrentar a LDU e os 2.850 metros de Quito, no Equador. Optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos e principalmente saber que o adversário também cansa. E fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa, e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. O Flamengo conseguiu ficar com a bola durante boa parte do jogo. Teve 57% de posse. Pontuar contra a LDU era uma tarefa dura e precisava dar certo. O Flamengo começou a rodada em terceiro no grupo. E olha que Felipe ainda teve que lidar com a ausência de alguém que conhece o cenário. O equatoriano Gonçalo Plata ficou fora por causa de dores no joelho direito. É sempre difícil, né? Não tem como acostumar com a altitude. Às vezes puxa o ar, não vem, a garganta fica doendo também o jogo inteiro. Se sofre, não tem o que fazer, se sofre. Aqui você vem para sofrer. É impossível desfrutar do mesmo jeito que no nível do mar. Eric Pulgar foi um dos jogadores que menos sofreram fisicamente. Deu esse chute no começo do jogo. Arrascaeta foi outro que tentou de fora da área. A bola viaja diferente na altitude. Alzugaray, que é da casa, também errou. Costuma ser mais fácil de perto, só que aí Arrasca pegou fraco na bola e o goleiro da LDU defendeu. No segundo tempo, as duas equipes tiveram chances mais claras. Luiz Araújo fez uma jogada bonita, limpou a marcação, mas errou a pontaria. Aos 37 minutos, Estrada recebeu o lançamento longo e bateu da entrada da área. O atacante estava impedido e o gol da LDU foi bem anulado pela arbitragem. Nos acréscimos, os donos da casa perderam uma chance na cara do goleiro Rossi. Final 0-0. Entre os destaques do jogo, Danilo, eleito o melhor em campo. A última partida dele em uma Libertadores havia sido pelo Santos em 2011, quando foi campeão do torneio. Para mim é especial voltar à Libertadores 14 anos depois. Eu saí daqui um menino, voltei um homem, podendo ajudar a equipe a buscar os objetivos que tem por essa temporada, e a gente está começando, mas não podemos facilitar porque hoje era um jogo para vencer. O Flamengo termina a primeira metade da fase de grupos com uma vitória, um empate e uma derrota. 4 pontos. Ainda está fora da zona de classificação para a próxima fase, mas pelo menos não tem mais altitude pela frente. Um jogo contra o Central Córdoba, na Argentina, e 2 jogos no Maracanã, contra a LDU e o Deportivo Táchira. Essa é a sequência do Flamengo no restante da fase de grupos da Libertadores. Bom, acho que temos 3 jogos, 2 em casa e um fora contra o Central, que é uma equipe que a gente sabe que a gente pode vencer. Agora é recuperar, se preparar para os próximos jogos. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. E carioca, eu falo do Flamengo, enfrentando a altitude, a LDU, ficaram no 0-0, todo mundo reclamando da falta de ar, que não era das piores, 2.800, mas também prejudica, e o Flamengo não está na zona de classificação neste momento para seguir na competição. Não foi bom, mas devido às circunstâncias, também não foi o pior dos resultados. Sempre é muito difícil, já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé, às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. A verdade é que com o grupo embolado, o Flamengo chegou à altitude de 2.850 metros de Quito, precisando mostrar resultado. Pressionou a equipe equatoriana e criou o volume de jogo, mas sem muito perigo. Das 10 finalizações concluídas, apenas 2 acertaram o alvo. Falta de pontaria para os dois lados. Na volta do intervalo, mais pressão e pouco perigo
até que os efeitos da altitude começaram a afetar o elenco. Só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio. Mas assim, todos sentem, todos. Só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. O fato de eu ter jogado aqui e ter sido um dos jogadores que mais sofria com a altitude, me dá a possibilidade de dar alguns conselhos para os jogadores. Conselhos não, algumas dicas, algumas pistas para os jogadores para poder se sentirem melhor. Mas é impossível, cada um tem uma adaptação, cada um sente de uma forma. Com as entradas de Cebolinha e Luiz Araújo, o Flamengo ganhou o fôlego novo e só sofreu em campo já nos minutos finais. Primeiro susto, quando Estrada balançou a rede, mas o VAR confirmou o impedimento no lance. Pouco tempo depois, a cabeçada a queima-roupa para fora. Fim de jogo, LDU 0, Flamengo também 0. Analisando o desempenho até aqui, os jogos fora de casa, com vitória sobre o Deportivo Táchira na Venezuela e o empate de ontem contra a LDU no Equador, não são resultados ruins para o Flamengo. Mas a derrota contra o Central Córdoba no Maracanã vem tirando a equipe da zona de classificação. Com os 4 pontos somados, o rubro-negro é o terceiro colocado do grupo, atrás da própria LDU, que soma 5 na liderança, e do Central Córdoba, que apesar de também ter 4 pontos, ainda joga amanhã pela terceira rodada. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. O Central Córdoba com 4 pontos, o Flamengo foi a 4 e o Deportivo Táchira ainda não pontuou. Lembrando que Central Córdoba e Deportivo Táchira se enfrentam ainda na rodada, então o Flamengo pode se complicar mais ainda. Se os argentinos, por exemplo, vencerem a equipe da Venezuela, que na teoria é a mais fraca, aí começa a ter outro cenário. Você vai para 7 pontos, já coloca uma pressão no Flamengo, que teria que vencer lá na Argentina para facilitar a sua vida no grupo, Edu. O que complicou foi a derrota em casa, né, Renata, com o Central Córdoba. Porque se tivesse ganho um empate fora com a LDU, era normalíssimo, até porque o Flamengo até começou bem o jogo, né, tendo a oportunidade com a Arrascaeta e tudo, mas muitos erros de passe, né, tanto do lado da LDU como do Flamengo também. Só que no segundo tempo, né, a questão também da altitude, os jogadores cansaram e o empate ainda saiu de bom tamanho para o Flamengo. No finalzinho ali, se o jogador do LDU acerta aquela cabeçada no gol, poderia ter saído com resultado negativo. Mas o Flamengo tem que tomar cuidado. O ano passado classificou em segundo, já teve a dificuldade. E esse ano, por essa derrota em casa, está acabando dificultando mais ainda a classificação do Flamengo. Mas eu não acredito que não vai classificar, Renato. Mas você foi preciso, viu, Edu? Cicinho, o Flamengo, se não tivesse perdido aquele jogo em casa, esse resultado de 0-0 na altitude seria ótimo, porque você está jogando com um adversário que é cascudo, a LDU é acostumada com a Libertadores, tá lá com uma pressão externa, tem essa coisa também de você sofrer na altitude, mas como perdeu em casa, talvez o empate não tenha sido ideal. Não estava nos planos, né, de ninguém. Até nós da imprensa já dávamos como certa aí a vitória do Flamengo naquele jogo contra o Central Córdoba. Mas, assim, analisando, foi um ótimo resultado para o Flamengo esse empate com a LDU. Por quê? O Flamengo vai pegar o LDU aqui no Brasil. Então, digamos que o Central Córdoba dê essa disparada, o Flamengo tem totais condições, vai vencer o Deportivo Táchira aqui, vai acredito que vai ganhar do LDU. O susto que o Flamengo deveria passar, passou. Eu não acredito que não vá classificar, não. O Flamengo tem totais condições de passar e pode até classificar em primeiro lugar.